O livro de terror que eu vou fazer a crítica para vocês aqui hoje é um livro absolutamente fascinante. Um livro inesquecível. Uma fusão aterradora de estilos, brilhante. E é um livro que deixou o Stephen King eufórico com o final. Todos esses elogios não fui eu quem trouxe. Foram coisas que estavam escritas na parte de trás desse livro que eu vou fazer a crítica para vocês e que foram um material de divulgação dessa obra, dando a ideia de um terror extremamente original que juntaria duas coisas diferentes, um terror ficcional e o true crime, criando uma história inovadora. Mas será que deu certo? Será que foi mais uma promessa literária? Vou contar para vocês do modo mais sincero possível. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que é muito desconfiado dessas literaturas inovadoras. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos a mais uma crítica literária. Vocês sabem o quanto isso me deixa feliz, eu adoro criticar livros de terror por aqui e esse livro em questão eu estava muito ansioso para ler, tanto que eu comprei na pré-venda, que foi o Perseguindo o Bicho-Papão, do Richard Chizmar. Autor esse que já trabalhou com o Stephen King na Pequena Caixa de Gwendy e nos outros dois livros da trilogia. Aí eu não sei dizer para vocês se no segundo e no terceiro ele só participa ou escreve o livro inteiro, porque eu abandonei essa trilogia que eu particularmente achei meio fraquinho. Aqui a gente vai acompanhar uma história onde o protagonista é o próprio Richard Chizmar. Então essa trama ela tem uma espécie de elemento autobiográfico. Ele vai contar muito da sua infância numa cidade pequena, no modo como ele viveu a sua adolescência, seus primeiros amores, e também vai contar como foi o início do seu processo se descobrindo enquanto autor. E isso é até que interessante, só que não é isso que eu vim buscar aqui. Ele vai ter esse elemento mais de suspense porque enquanto ele é um jovem adulto, quase ingressando na universidade, acaba acontecendo alguns crimes na cidade pequena onde ele vivia, cidade esta que era muito pacata, e esses assassinatos de jovens garotas acaba fazendo com que toda a população se revolte. Afinal, esses assassinatos são de pessoas muito próximas, afinal todo mundo se conhece, e eles acabam surgindo cada vez mais. Então garotos de 15 a 16 anos são as vítimas em potencial, e esse assassino, ele não tem nenhuma piedade, ele vai assassinar à luz do dia, ele pega garotas que estão em seus quartos, trancafiadas, então de alguma forma ele consegue chegar até lá. Realmente é um grande mistério. Outro mistério é que ele faz todos esses crimes e não deixa nenhuma pista para trás. E o nosso autor-personagem começa a investigar toda essa trama, afinal ele tem essa veia para o suspense e ele acaba se aproximando cada vez mais desse caso de um modo em que ele acaba conversando com a polícia que está ali envolvida, que ele acaba conversando com as pessoas que tiveram seus entes queridos mortos por esse cara e acaba visitando as cenas de crime como se ele fosse de fato um detetive. Só que esse assassino, que posteriormente vai ser chamado de Bicho-Papão, também está analisando essa movimentação do Chizmar. E ele também vai se aproximar desse garoto. E talvez ele esteja se envolvendo numa grande enrascada, que pelo menos ele não estava prevendo. Essa é a história dessa obra, com elementos autobiográficos e ficcionais, porque aqui a gente não sabe até que ponto o Chizmar está contando uma história de ficção e até que ponto ele está contando uma história real. Porque para fazer com que a história seja mais verídica, ele traz várias fotos da cena do crime, foto da investigação da polícia, foto da máscara desse bandido, que é essa máscara de pano aqui, que lembra muito a máscara do primeiro assassino do Sexta-feira 13, se eu não me engano. Então, ele tem toda essa questão aqui que a gente fica brincando com essa dubiedade. Funcionou para mim, principalmente na parte final, que de fato eu estava crendo que era algo real na sua maior parte. Quando eu li o pós-fácil do autor dizendo como ele criou essa obra e até que ponto era real, eu fiquei um pouco surpreso por ver que muitas coisas que eu acreditava como sendo quase que palpáveis eram apenas coisas da mente desse autor. Nessa parte, a obra foi muito legal, eu gostei, ele conseguiu me enganar.
Para não enganar vocês, porque vocês sabem que eu sou extremamente sincero, não é uma narrativa que eu nunca vi na minha vida. Essa junção do true crime com uma história real, já vi algumas vezes na literatura. Eu vi inclusive no livro chamado Filme Noturno. O S do J.J. Abrams brinca com essa questão de vários documentos diferentes compondo uma história. Até mesmo o livro da Casa de Mil Folhas, do Daniel Leves, que também tem essa questão. Então, essa ideia da originalidade não está tanto aqui. Não é uma coisa só do Schizmer. Claro que talvez para a época que ele escreveu esse livro, o modo como ele escreveu, se pondo como um personagem principal, talvez seja essa parte que faça com que esse livro tenha essa onda de originalidade. Em questão à parte do horror, do suspense de fato. Aqui eu acho que talvez você vá se decepcionar um pouquinho. Ele não é um livro que não me deixou instigado. A todo momento eu queria saber sobre a história, queria saber como ela estava se encaminhando. Era uma leitura muito agradável que eu vinha revisitar com alegria, só que a parte do horror, de fato, eu senti pouco. Eu senti pouco esse incômodo. Algumas partes onde ele se sentia perseguido, eu comecei a sentir essa pequena questão, assim, esse pequeno alerta. Mas na maior parte do livro são essa questão do personagem revisitando o seu passado, revisitando os seus amigos, aquilo que ele tinha como carinho, a relação que ele tem com sua mãe, com seu pai, que são coisas muito importantes para o encaminhamento dessa obra. E são questões que são legais, são interessantes, só que eu acho que aqui o Schizmer pegou uma parte do Stephen King que não foi uma parte boa, foi a parte do início do Stephen King, que é essa parte mais prolixa de contar sobre personagens, casas, pessoas, carros, cores. Então ele deixa a narrativa entroncada de fato. Tinha momentos que passavam 10, 15 páginas e não tinha nada acontecido, além da questão do Schizmer contando sobre seus parentes, amigos e sonhos juvenis. Essa parte ela dá uma desacelerada. Então se eu fosse, arrancar as páginas que tem essa ação de fato, seriam umas 10 páginas no máximo, talvez 15 para não ser tão injusto, e o resto são essa composição de memória do Schizmer, que faz com que, claro, a história seja mais verossímil, porque parece que de fato o autor está contando algo que aconteceu com ele, todas as coisas, porque é uma coisa muito pessoal. Talvez seja aí que ele conseguiu pegar esse ponto de fazer várias pessoas acreditarem nessa trama. Para mim não foi algo tão legal assim, mas não foi algo ruim, foi uma leitura agradável. Não vai estar sobre hipótese alguma no meu top 10 esse ano, mas não vai estar no meu top 10 piores também. É um livro que surfa ali na metade do caminho. Eu comprei essa obra e também uma obra do Greg Hendricks, que é Como Vender uma Casa Assombrada, os dois na pré-venda, e eu já estou lendo o livro do Hendricks. São livros que eu estava com muita expectativa e queria trazer em primeira mão para vocês esses lançamentos mais fresquinhos do horror. Então conta pra mim se você também estava ansioso por esse livro ou pelo livro da Casa Assombrada. Me conta o que você espera, quais são as suas expectativas. E se você leu essa obra, também me conta o que você achou. Estou muito curioso. Achou de fato que era uma obra super maravilhosa? Ela revirou a sua cabeça? Ou foi apenas mais um livro que você leu? Me conta que com toda certeza eu leio cada comentário de vocês por aqui com muita paciência e com muito carinho.